Você já percebeu que você assiste um vídeo no YouTube sobre como aprender mais rápido? Fecha o vídeo achando incrível, decide que agora vai estudar de verdade, mas 20 minutos depois você já está assistindo algo que não acrescenta nada na sua vida? Parece que sua mente simplesmente muda de direção sem você perceber. E o mais estranho é que na hora fazia sentido. Você entendeu? Parecia simples, parecia aplicável. Mas pouco tempo depois, tudo some como se nunca tivesse passado pela sua cabeça. E aí vem aquela dúvida silenciosa: será que meu problema é falta de foco, disciplina? Ou será que tem algo errado comigo? A maioria das pessoas acredita que não aprende porque não se esforça o suficiente, que precisa de mais disciplina, mais força de vontade, mais controle sobre a própria mente. Mas não é exatamente isso. O problema não é falta de esforço, é que você está tentando aprender do jeito errado, contra o funcionamento natural do seu cérebro. E enquanto você continuar fazendo isso, vai ficar preso em um ciclo invisível. Aprende, esquece, tenta de novo e começa a se frustrar cada vez mais com o tempo. Agora pensa comigo. Você realmente acredita que está estudando quando está com várias abas abertas, respondendo mensagens, vendo vídeo acelerado e pulando de conteúdo em conteúdo? Parece produtividade, parece que você está avançando, mas no fundo, nada está sendo realmente absorvido. É só uma sensação de progresso, não progresso real. E o pior é que seu cérebro aceita isso. Ele cria uma falsa sensação de utilidade, como se você estivesse fazendo algo importante quando na verdade só está consumindo estímulo. O cérebro não foi feito para lidar com vários estímulos ao mesmo tempo. Ele não é multitarefa. Ele funciona como um sistema limitado que precisa de foco para processar qualquer coisa com qualidade. E toda vez que você divide sua atenção, você paga um preço invisível, a informação até entra, mas não fica, não consolida, não se transforma em memória de verdade. É por isso que você assiste, entende? E depois simplesmente esquece como se nunca tivesse aprendido aquilo. Existe um conceito chamado carga cognitiva, e entender isso muda completamente a forma como você enxerga aprendizado. Basicamente, seu cérebro tem um limite de informação que consegue processar ao mesmo tempo. Quando esse limite é ultrapassado, ele não se adapta, ele falha. É como tentar rodar um jogo pesado em um computador fraco. Não importa o quanto você insista, ele simplesmente não aguenta. E agora vem a parte que mais incomoda, porque ela quebra uma ilusão muito comum. Quanto mais você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, menos você aprende de verdade. Parece eficiência, mas na prática é sabotagem. Pesquisas mostram que pessoas que se consideram multitarefa têm mais dificuldade de concentração, menor retenção de informação e mais distrações ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais você acha que está sendo produtivo, mais você está se afastando de aprender de verdade. Isso muda tudo, porque agora o problema não é você, é o sistema que você está usando. Não é falta de disciplina, é falta de alinhamento com o funcionamento do seu cérebro. E antes de qualquer técnica avançada, existe um ajuste simples que resolve boa parte disso: criar um ambiente onde o foco seja possível. Porque sem isso, nada funciona. Você pode ter o melhor método do mundo, mas se sua atenção estiver fragmentada, não adianta. Seu cérebro precisa de espaço para processar, silêncio para organizar e tempo para consolidar. Agora presta atenção, porque a partir daqui você começa a entender como realmente aprender. Você pode mudar completamente sua forma de absorver informação e começar a evoluir de verdade, seguindo algumas estratégias simples que funcionam em conjunto com o seu cérebro. E quando você aplica isso da forma certa, estudar deixa de ser uma luta e começa a funcionar. Passo 1: elimine a sobrecarga antes de começar. A maioria das pessoas tenta melhorar o aprendizado adicionando mais coisas, mais técnicas, mais ferramentas, mais conteúdo. Mas pessoas que aprendem rápido fazem o oposto. Elas removem. Removem distrações, removem estímulos, removem tudo que compete pela atenção, porque sabem que foco não vem de esforço, vem de ambiente. Quando você limpa o ambiente, algo interessante acontece. Sua mente para de gastar energia decidindo onde focar e começa a direcionar a atenção de forma natural. E isso já resolve uma parte enorme do problema. Porque sem distração, o cérebro finalmente consegue trabalhar direito. Antes de eu continuar, deixa o like. Assim eu sei que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Passo 2: entenda o ciclo real do aprendizado. Aprender não é assistir, é um processo em 3 etapas. Primeiro você entra em contato com a informação, depois o cérebro organiza isso internamente, e por último você precisa conseguir recuperar isso sem ajuda. E quase todo mundo para nas 2 primeiras etapas.
e ignora a mais importante, porque assistir dá sensação de progresso, fazer resumo dá sensação de controle, mas nenhuma dessas coisas garante retenção. O que realmente fixa é a recuperação. É quando você tenta lembrar sem olhar, sem apoio, sem ajuda. E é exatamente isso que fortalece a memória. Passo 3. Use o erro como ferramenta, não como inimigo. A maioria das pessoas evita errar, evita testar, evita se expor, evita perceber que não sabe. Mas é justamente isso que impede o aprendizado. Quando você erra ao tentar lembrar, seu cérebro ativa um nível de atenção muito maior. Ele entende que aquilo é importante e reforça a memória. Ou seja, errar não é sinal de fracasso. É parte do processo. Se você não está errando, provavelmente não está se desafiando o suficiente para aprender de verdade. Passo 4. Ensine para consolidar. Existe uma diferença enorme entre entender e saber explicar. Quando você tenta ensinar algo de forma simples, seu cérebro precisa organizar a informação, preencher lacunas e transformar complexidade em clareza. E é nesse processo que o aprendizado realmente acontece. Se você trava na explicação, não é um problema. É um sinal claro de onde você precisa melhorar. E isso te dá direção, algo que a maioria das pessoas nunca tem. Passo 5. Repetição inteligente, não intensidade. Muita gente tenta aprender tudo em um único dia e depois não revisa nunca mais. Isso não funciona. O cérebro precisa de repetição ao longo do tempo para consolidar informação, revisar no dia seguinte, depois de alguns dias, e testar novamente. Esse ciclo fortalece as conexões. É como treinar um músculo. Não é o esforço de um único dia que gera resultado. É a repetição consistente. Com o cérebro, funciona exatamente da mesma forma. Passo 6. Produza mais do que consome. Esse é o ponto que separa quem acha que aprende, de quem realmente aprende. Se você só consome informação, você esquece. Se você produz, você fixa. Pode ser um resumo, uma explicação em voz alta, um mapa mental, qualquer coisa que force seu cérebro a trabalhar ativamente com a informação, porque aprendizado passivo não transforma, só o ativo cria mudança real. Agora vem a parte que amarra tudo isso, e que a maioria ignora. O cérebro não responde à intensidade ocasional, ele responde à consistência. Não adianta estudar muito em um dia e abandonar nos outros. O que realmente funciona é estudar todos os dias, mesmo que pouco, mas com foco total. E quando você entende isso, algo muda. Você para de tentar mudar tudo de uma vez e começa a evoluir todos os dias. Isso parece pequeno, mas é exatamente o que cria resultados grandes ao longo do tempo. Talvez o problema nunca tenha sido sua falta de foco. Talvez você só estava tentando aprender em um ambiente caótico, com estratégias erradas e expectativas irreais. Agora você sabe o que fazer: menos distração, mais recuperação, mais consistência. E quando você aplica isso de verdade, não só entende, mas aplica. Você entra em um ciclo diferente. Um ciclo onde você aprende, retém e evolui continuamente. E é assim que o aprendizado deixa de ser difícil e começa a virar padrão. Se você quer continuar evoluindo, não para por aqui. Segue o canal e veja os próximos vídeos.